Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais um programa Em Poucas Palavras, o nosso programa diário aqui nesta emissora e também através dos podcasts que você acessa diariamente, tem acesso para, inclusive, compartilhar com outros amigos. Estamos começando essa edição comigo, o nosso comentarista, âncora do programa, pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natsan. Olá, querido ouvinte. É com gratidão a Deus que nós retornamos com esse programa na expectativa de que ele seja usado por Deus para tocar seu coração, responder suas dúvidas e edificar você e sua família. Um site de notícias do mundo evangélico, Media Gospel, destacou que, abre aspas, por causa do campeonato de lutas conhecido como UFC ou MMA, é um esporte que tem atraído milhões de fãs no mundo todo e, consequentemente, no Brasil, considerado por muitos como um esporte violento. O MMA, segundo o site, tem sido usado por diversas igrejas como forma de atrair jovens para os seus templos. Aqui eu fecho aspas. Por conta disso, o ouvinte internauta Pablo Wilhelms pergunta: em nome da evangelização, é válida esse tipo de iniciativa? E mais, o cristão pode assistir lutas de MMA, se satisfazer com isso, artes marciais mistas, que é a tradução livre aí do MMA, ou popularmente conhecido como vale tudo, ou ser um lutador dessa modalidade, não é contraditório com os valores cristãos? É sobre a dúvida do Pablo e de outros ouvintes com a mesma incerteza que o nosso programa quer dedicar alguns minutos hoje. Pastor Augusto, como é que podemos resolver essa questão abordada pelo Pablo em relação aos esportes de luta, especialmente no que diz respeito ao UFC, por exemplo? Ou seja, vale tudo se o objetivo for pregar a Cristo? Eu vou começar dizendo que eu pessoalmente não aprecio esse tipo de programa de esporte. Eu acho que é violento demais, promove a violência, é diferente num certo sentido dos filmes, não é? Onde a gente sabe que são atores, ninguém está se machucando de verdade. Uhum. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Mas a minha preocupação maior é o fato de que isso vem sendo adotado, campeonatos ou eventos desse vêm sendo adotados por igrejas para promoção de público, né? Uhum. Ou seja, para atrair jovens para as suas igrejas. Quando eu ouvi essa notícia, Nathan, eu fiquei pensando nos dias em que eu era seminarista e que evangelizava lá na cidade de Olinda, em Pernambuco, em bairros que eram famosos pelo alto índice de jovens e de drogas, né? Eu costumava, pode até parecer estranho para você, mas eu costumava promover encontros com músicas e reunir os jovens em praça, realizar acampamento e eventos onde sempre tinha pregação da palavra e evangelização. E aí a gente se deparava com um problema. Onde congregar, arrebanhar aqueles jovens que se convertiam nesses eventos? Porque muitos deles, atraídos pela palavra, pela música, eles tomavam a decisão por Cristo. Eles estranhavam demais as igrejas tradicionais, né, para onde nós os enviávamos. E os membros dessas igrejas também estranhavam, né, pela maneira de eles se vestirem, tatuagem, brinquinho, eram cabeludos. E a gente ficava diante de duas alternativas. A primeira, que foi uma que a gente nunca quis, de abrir uma igreja diferente para abrigar esses jovens. A segunda, que acabou não funcionando também, era convencer os pastores das igrejas tradicionais a se adaptarem ou criarem espaço em suas igrejas para receber esses jovens, né? Uma espécie de anticâmara preparatória para o ingresso na igreja, né? Várias das igrejas tradicionais, diante das rápidas e profundas mudanças culturais que aconteceram na década de 80 e 90, elas preferiram ficar na zona do conforto cultural e se fecharam para um mínimo de abertura, não é? Eu creio que algumas adaptações culturais poderiam ter sido feitas na época, né, para receber aquelas novas gerações sem comprometer as doutrinas da graça, o culto a Deus e o bom andamento das igrejas. Aí quando eu vejo notícias como essa daí, que você acabou de ler, eu percebo que criar novas igrejas fundamentadas
em cima dos pressupostos, costumes e práticas de uma geração, como, por exemplo, aquele movimento de igrejas emergentes nos Estados Unidos, né, e as similares aqui no Brasil, isso acaba levando ao que nós estamos vendo, como estas denominações tendo que promover sempre novidade, luta livre, enfim, para atrair os jovens e mantê-los na comunidade, né? Por outro lado, eu lamento que as igrejas tradicionais, históricas, elas têm tido dificuldade em fazer adaptações mínimas que possam tornar mais fácil o ingresso dessa geração em suas fileiras. Como, por exemplo, música contemporânea de boa qualidade, teologicamente sadia, liturgias centradas em Deus, mas que ao mesmo tempo engajam o povo em adoração e reflexão. Eu penso programas sociais, encontros atraentes e relevantes, com conteúdo e diversão, estabelecendo pontes para a evangelização que nos coloquem em contato com essa geração e que nos permitam levar de maneira relevante e significativa a mensagem sempre atual do Evangelho de Cristo. Para mim, luta livre em igreja evangélica como método de crescimento de igreja, embora nos choque, na verdade é a conclusão lógica da teologia pragmática que sustenta esse tipo de igreja, que nessa visão vale tudo para encher a igreja, qualquer coisa. E literalmente. Né? E aquelas que não estão dispostas a encher os seus salões a qualquer preço, elas são vistas como retrógradas, que não têm o Espírito Santo, são igrejas fechadas, igrejas frias, que não estão crescendo. Mas a pergunta é, o que está levando esse crescimento? As pessoas que estão indo para esses encontros, o que é que está atraindo essas pessoas? Estava comentando esse assunto um outro dia aí com um presbítero amigo meu, ele me disse o seguinte: os jovens precisam entender que conversão e teologia correta envolvem várias mudanças comportamentais, considerações pelos outros, abnegação. Estou lendo o e-mail dele aqui, para não forçar os direitos ou estilos de vida sobre os outros. Ou seja, nem toda tradição é careta, muitas coisas têm razão de ser. Uma igreja que se estruture só para jovens ou para abrigar um determinado tipo de cultura, se ela tiver a teologia correta, cedo vai verificar a necessidade de estar ministrando a famílias, a ter departamento infantil, presbítero, diácono, etc, 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 etc. Então, à medida que igrejas como essas, né? Eu fico pensando, igrejas que se organizam para atrair jovens, igrejas que são fundadas em cima dos desejos e do pensamento de uma determinada geração. À medida que essas igrejas vão envelhecendo, Nathan, os jovens vão constituindo família, vão ter filhos e envelhecer, eles vão ter que se adaptar outra vez para não perder o rebanho, né? E lá virão as reuniões de casais, cursos sobre família, encontro de terceira idade, reunião de senhoras, é inevitável isso aí. Então, essa síndrome de Peter Pan, né, dessas igrejas, cedo vai esbarrar na realidade inexorável do envelhecimento. Eu lamento pelas duas coisas, né? Primeiro, pela baixaria a que determinados segmentos considerados evangélicos, pela mídia, chegou para encher os templos, que para mim isso é baixaria mesmo. E segundo, pela aparente incapacidade de uma parte das igrejas históricas de se comunicar de maneira mais relevante com a atual geração jovem e recebê-la em suas comunidades sem jamais comprometer ou diluir a boa doutrina e prática do Evangelho. Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios 9, 21, 22, por exemplo, se não me engano, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele diz no versículo 23 do capítulo 9, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não daria base para as pessoas, nós estamos fazendo, usando aí a estratégia de Paulo, tal de... Pois é. Mas a gente tem que ter cuidado para não tirar um texto do seu contexto, né? O que Paulo dizia é o seguinte, quando ele ia pregar o Evangelho aos judeus, então ele, como ele era judeu, ele se comportava como judeu, não comia carne de porco, no sábado ele ia para a sinagoga, respeitava a tradição judaica de circuncidar os filhos, enfim, ele adotava os costumes judaicos e isso de forma nenhuma alterava o conteúdo do Evangelho e está muito longe de ser um esporte violento, né? Quando ele estava entre os gentios, entre os não-judeus, como ele já havia sido salvo pela graça, entendeu que a lei tinha um papel transitório e que já havia se cumprido em Cristo, ele se sentia à vontade para comer todo tipo de comida, se sentar com os não-judeus, enfim, viver como um não-judeu.
Agora, essa liberdade que Paulo tinha nestas coisas está muito longe de você apelar para eventos dessa natureza que envolvem violência e outras coisas, esse tipo de competição, de você bater para vencer, e, enfim, é bem distinto, né? Para mim, isso que está sendo feito é apelação mesmo. É uma igreja que já esgotou os recursos que tinha, não tem mais o que fazer para encher. No caso, pode encher de jovens, a igreja está cheia, mas não falar seriamente do evangelho para eles. Não tenha dúvida. Ok. Bem, está aí o assunto, né, que foi colocado para você, Pablo. Esperamos que você tenha ouvido aí o comentário do pastor Augustus e, tendo mais dúvidas, mantenha contato para que a gente possa continuar procurando trazer informações que sejam bíblicas, a base bíblica para que a gente tenha conclusões que sejam plausíveis, digamos assim. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, hoje falando sobre Vale Tudo para a Evangelização. Pastor Augustus. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até o próximo programa. E antes que eu me esqueça, o WhatsApp 62 8117 2986, esperando a sua participação. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras,